Bom dia, com quase boa tarde. Sábado, dia que eu te falo aqui, né? Que é o dia que eu consigo dormir até mais tarde. Tava quase que nem o urso hibernando já. Mas nós não podemos deixar de ter o nosso momento, né? De aprendizado da palavra de Deus. E como Deus tem falado conosco, né? Que Ele tem um tempo novo para nós. E início de mês, a gente sempre está com a força renovada, com expectativas. E o Senhor sempre tem, na verdade, toda manhã que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de viver algo novo, de fazer diferente. Sempre a gente tem essa oportunidade. E às vezes as pessoas acham que ela não tem a oportunidade de fazer diferente, que ela vai ficar, permanecer daquele jeito para sempre, que a situação dela não vai mudar. Mas nessa manhã, quase tarde, Deus fala para nós que tudo tem um propósito. E às vezes, quando a gente está passando, principalmente quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente não consegue compreender o propósito. Às vezes a gente fala assim, nossa, Deus deve estar me castigando, eu devo ter feito alguma coisa errada, por isso que eu estou passando por esse problema financeiro, por isso que eu estou com esse problema na saúde, que eu não consigo obter minha cura, por isso que as coisas não vão para frente, meus projetos, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E muitas das vezes não é porque você está fazendo alguma coisa errada, porque, como a gente falou ontem, né, para tudo tem um processo. Tem um processo. Tem coisas que são imediatas, mas tem coisas que é um processo. Por exemplo, para você, como profissional, construir o seu nome para que você seja reconhecido pelos seus clientes. É um processo, não é você abriu um escritório, um consultório, abrir uma empresa hoje, que a sua marca no outro dia já vai estar bombando. Então, existe um processo, né? E geralmente esse processo tem a espera, tem aquele muito trabalho, muito investimento de tempo, de estudo, para você chegar naquele patamar de ser reconhecido. Que a gente fala assim, poxa, eu estudei, eu investi tanto tempo, eu investi tanto dinheiro e eu não vejo as coisas acontecerem. Às vezes na nossa vida, assim, não como profissional, mas como pessoa, às vezes você se propõe, fala, Deus, tem coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, que eu preciso mudar, atitudes que eu preciso mudar, mas eu tenho dificuldades para isso. E aí, tudo tem um propósito, como eu falo, tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. E principalmente, não só na nossa vida, mas que vai impactar outras vidas. Porque aquilo que você conseguiu superar vai servir de incentivo, de encorajamento para o outro, que está lá, tá, às vezes, na mesma situação, desanimado. Aí você vem e fala assim, não, eu passei por isso, por isso, por isso, mas, ó, eu tô aqui. Existe uma história por trás de um vencedor. Existe uma história de luta, uma história de renúncia por trás do vencedor. E, às vezes, a gente só vê os louros, né? A gente só vê a parte boa e não sabe, às vezes, o que tem lá por trás, a história que tem por trás. Então, nessa situação que hoje Deus quer falar conosco aqui na palavra, tudo tem um propósito. Tem um texto que ontem me veio à memória, eu conversando com uma pessoa, e me veio à memória esse versículo, essa passagem. Como ela é longa, eu vou fazer um resumo e vou focar nos dois versículos que eu entendo pertinente para isso que a gente está falando hoje. Esse capítulo de Deuteronômio 8, ele fala, Deus falando para o povo de Israel se lembrar do tempo de deserto, do tempo de escravidão, do tempo que eles foram escravos e que o Senhor libertou eles e eles caminharam no deserto, né, para chegar na Terra Prometida, porque era para ser um procedimento de 40 dias, durou 40 anos. E nesses 40 anos, Deus sustentou eles.
sustentou eles com o maná, que às vezes é o que nós estamos vivendo. O maná é assim, não tá sobrando, mas não tá faltando. É o essencial. Talvez você tá vivendo assim. É o essencial. O que tem hoje que eu preciso para hoje? Aí o Senhor fornece para você esse maná, essa provisão diária, essa provisão que é para aquele algo essencial que não dá para você esperar. Então, o povo no deserto viveu isso antes de chegar na terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra em que eles não iam ver escassez. Até eles chegar nessa terra, eles passaram por esse período. Porque esse período de deserto, esse período que a gente às vezes tem escassez, tem as dificuldades, é justamente para quando a gente chegar lá na promessa, chegar lá naquilo que a gente tá, aquele sonho, aquele projeto do jeito que a gente espera que aconteça, a gente dê valor para as coisas. A gente sabe, né, que muitas das vezes aquilo que é de graça, que falar é de graça, as pessoas não dão valor. Desperdiça, porque é de graça, né? Então, não dá valor. Então, quando a gente passa por uns percalços, pela dificuldade para conquistar algo, a gente valoriza. Porque não foi de mão beijada, houve muito trabalho, houve muito empenho, houve muita renúncia. E aí o Senhor fazia o povo lembrar da situação que eles estavam antes de chegar nessa terra. E o Senhor falando para eles, para que quando eles chegassem lá e tivessem tudo conquistado, tivessem boas casas, que na época era muita questão de produção, de, né? Produtores e não produtores, então assim, muita colheita, muita fartura de cereais, de trigo, muita fartura de vinho, de animais, né? Aí para ter leite, para ter tudo o que eles precisavam. Então, para que eles não chegassem, quando chegassem lá nessa terra, eles se lembrassem da onde eles vieram. Porque muitas pessoas, às vezes, chegam lá no topo e esquece da onde que veio. Esquece das pessoas que ajudaram eles a estar lá. Como a gente fala, né? Às vezes tá época de eleição, às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou votar naquela pessoa. Aí chega lá, não acontece nada daquilo que ela prometeu quando estava em campanha, né? E aí a gente fica frustrado. Então, chega lá e esquece que se ele tá lá é porque o povo colocou ele lá. Se a empresa tá bombando, porque ela tem funcionários, e eu tava conversando isso ontem também com uma pessoa, se a empresa tá prosperando, é a administração do dono, mas também é o trabalho dos empregados. Então, se os empregados são valorizados naquilo que eles fazem, a produção aumenta, filho. Pode ter certeza que se tiver que ficar até mais tarde, tiver que fazer uma hora extra, vão ficar, porque eles são remunerados por conta disso, do esforço. Quem é que quer trabalhar e não receber? Ninguém. Quem trabalha motivado? Sabendo que você vai para a empresa, você vai lá fazer a sua parte e a empresa não faz a parte dela. Você presta o serviço, entrega o serviço e aí você não recebe o pagamento. Você não, né? Não é legal. Então, o Senhor estava fazendo eles lembrar disso, lembrar da onde que Deus tinha tirado eles, do tempo de escassez, né? E também para eles não esquecer que o mesmo Deus que sustentou eles no deserto era o mesmo Deus que ia estar com eles agora, na bonança, na fartura, porque muitas das vezes a gente é assim. Enquanto a gente está precisando de Deus, a gente clama a Deus. Quando Ele nos dá a bênção, a gente às vezes não volta nem para agradecer. A gente não tem coragem de testemunhar, de falar, olha, Deus fez isso aqui que eu estava esperando. A gente não tem coragem nem de testemunhar. E a gente tem a audácia de falar que foi na nossa força. Que é o texto aqui que eu quero falar com vocês sobre isso. Que fala assim, Deuteronômio 8, 17 e 18, que eu quero me atentar. Que ele fala, e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder ou essas riquezas. Antes se lembrarás do Senhor teu Deus,
que é Ele que te dá força para adquirires poder ou riquezas aqui, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, para quando eles chegassem lá naquele grande dia, não falar assim, sabe por que eu cheguei? Porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu sou um ótimo administrador, por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Mas se o Senhor, que é o dono da vida, se Ele não te der fôlego de vida para você levantar, você pode ter toda habilidade, uma habilidade espetacular, não vai acontecer nada se Ele não te der o fôlego para você levantar da cama. Porque até mesmo aquilo que você acha que é seu, a inteligência, a capacidade que você conquistou, você acha que na sua força, não foi na sua força. Então, que nós possamos aprender que tudo tem um propósito. Então, o propósito do deserto não é que você fique a vida inteira no deserto. Não é que você fique a vida inteira na escassez, que você fique a vida inteira no mesmo lugar. Não é esse o objetivo. Como eu falei aqui, o Senhor tem coisas grandes para nós. Ele tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos ver bem e nos ver felizes, mas às vezes as nossas escolhas são contrárias à vontade dele. E por isso que nós sofremos. Mas também tem situações que são permissivas, são Deus permitindo para nos ensinar algo. Será que quando eu estou bem, eu sou grata a Deus? Será que eu sei agradecer? Será que eu sei compartilhar com aquele que tem menos? Será que quando eu estou bem, eu sei também ajudar outras pessoas? Então, às vezes, Deus trata o nosso caráter, né? A dificuldade que Ele trata o nosso caráter. Para ver se a gente está apto a chegar naquele patamar, talvez, que Ele prometeu que você chegaria, ou que você mesmo almeja, mas Ele fala assim, será que o seu coração está pronto para isso? Será que quando eu te der uma empresa na mão, como que você vai gerir essa empresa? Você vai gerir com sabedoria? Será que você vai tratar bem os seus colaboradores? Será que você vai ser um bom líder? Você vai ser um bom chefe? Você vai mandar e vai explorar as pessoas que trabalham com você? Então, se eu te colocar nesse cargo aí, você quer agora ter um cargo, melhorar de cargo na empresa. Se eu colocar você lá, será que você vai ser uma boa pessoa? Ou você vai repetir a história do líder que você reclama, que ele age assim, assado com você, age assim com as pessoas? Será que quando você chegar lá, o poder não vai subir a sua cabeça e você não vai agir igual ou pior? Então, tudo tem um propósito. Então, às vezes, tem que ter a escassez. Para você ser um bom chefe, você tem que ter sido um bom empregado. Porque quando você sabe ser um bom empregado, quando você chegar lá como líder, como um dono de uma empresa, você vai saber valorizar aquelas pessoas que trabalham com você. Como eu já ouvi de empresários dizer assim, eu não vou vender meus bens para poder pagar funcionário. Sendo funcionário trabalhando, fazendo a parte dele, se a empresa dele tá rodando é porque o funcionário dele tá lá trabalhando e ele achar que o trabalhador não é digno de receber o salário dele. Então, como que uma empresa vai ser bem sucedida dessa forma? Tratando o funcionário daquela forma, com desrespeito, que nem o mínimo, que é o salário dele, ele paga. E quer produtividade, e exige pontualidade. Exige que vá trabalhar, às vezes, até doente, mas ele não faz a parte dele. Então, talvez a gente passe por alguns percalços, por algumas dificuldades, que é o Senhor tratando, às vezes, o nosso caráter. Entendeu? Nos preparando, nos capacitando. Que nem José. Voltando a José. José, ele foi um ótimo administrador na casa de Potifar. Aí ele foi justamente preso. Ele também foi até administrador até na prisão. Então ele tinha essa unção sobre a vida dele. De ser um bom administrador. E olha que era em condições não favoráveis. Estava lá preso, mas ele continuava agindo em conformidade com aquilo que estava sobre ele, que era essa unção de administração. Então, ele poderia, quando foi chamado lá para poder interpretar o sonho, ele ser arrogante e falar assim,
Ah, não, me deixaram aqui mofando, eu não vou interpretar sonho de ninguém. Não, ele usou o dom dele a favor de outros. Então, às vezes você tem uma habilidade, você tem um talento que não é para ficar só para você, é para você também ser bênção na vida de outro, compartilhar na vida do outro, né? Entender que a gente não chega sozinho, o governante não chega lá sozinho, ele precisa das pessoas que votam nele, então ele precisa tratar bem o eleitor, ele precisa valorizar o eleitor que votou, tanto aquele que votou nele como aquele que não votou, porque quando você governa tanto para aquele que te elegeu como para aquele que não te elegeu, vai estar debaixo da sua autoridade, então você vai ter que ser um bom, honrar aquele compromisso que você fez. E muitas das vezes o que acontece? O poder sobre a cabeça, o dinheiro sobre a cabeça. A hora que vem a bonança, que Deus, o que eu vou lá na igreja testemunhar? Eu vou lá agradecer? Vou nada, agora eu tô bem, ó. Ganhei o carro, chegou o meu carro que eu queria tanto, agora eu vou viajar, não quero nem saber de ir para a igreja, de ir lá fazer uma oração, né? Rezar uma missa que seja, participar. Não, agora, ó, eu já conquistei mesmo o que eu queria. Então, às vezes, a gente passa por alguns percalços porque o Senhor, ele não é ruim. É para nos disciplinar, para nos forjar o nosso caráter, para nos preparar, para nos capacitar para que a gente possa ser melhor, um melhor profissional, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, um melhor filho, né, uma melhor esposa. É para isso que Deus quer, que a gente seja melhor em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, como pessoa, no nosso caráter, como profissional. Tudo isso o Senhor quer, Ele quer nos deixar excelentes naquilo que nós fazemos, naquilo que somos, na nossa essência, como pessoas, que estão aí caminhando e fazem diferença, né? Por onde passa. A gente tem que fazer diferença por onde a gente passa. Então, nesse sábado, que você possa ter um sábado abençoado e que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se essa palavra falou com você, compartilhe com outro, seja canal aí de bênção, leve essa palavra de encorajamento, porque às vezes a pessoa tá lá numa situação ruim e às vezes ela tá achando que ela vai ficar a vida inteira naquela situação. Não. Tudo tem um propósito, assim como tudo tem um tempo determinado. Então não é para você morrer lá no deserto, não é verdade? Não é para você ficar lá abandonado. Deus não te abandonou. Deus tem um propósito para tudo isso que você está passando. E na hora certa, a sua sorte vai mudar. Assim como mudou José, assim como mudou Jó, né? Então, assim, o Senhor, através da palavra, nos encoraja nessa manhã de sábado a continuar confiando, a continuar acreditando e continuar fazendo a nossa parte. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Porque se às vezes o homem não nos honra naquilo que fazemos, Deus honra. Porque Deus vê tudo, Deus vê o coração, Deus vê as intenções, porque às vezes Ele sonda os nossos corações. Então, às vezes a aparência é linda, maravilhosa, mas o coração não é bom. E o Senhor vê isso. Ele vê a intenção. Então, quando você faz bem, você honra a empresa que você trabalha, você faz as coisas certinhas. Às vezes o seu patrão não faz, pode ter certeza. E, oh Deus, abriu uma porta de um empregador que vai te honrar, entendeu? Ou esse empregador vai honrar o que tem, vai honrar e vai pagar os seus direitos. Então, assim, mas continue, não mude o seu jeito de ser porque você foi ferido, porque você não foi compreendido, porque você foi humilhado. Não. Continue na mesma posição. Continue sendo quem você é. Quem você é. Porque Deus te criou com um propósito. Então, e não se deixe levar, né? Porque às vezes a gente fica tão chateado. Pra que eu sou assim? Ai, o que adianta ser desse jeito? Não. Deus fala pra você, seja quem você é, porque Ele vê o coração. O homem pode não dar valor, as pessoas ao nosso redor podem não nos valorizar, mas Deus, Ele sabe recompensar. Pode ter certeza. Pode ter, Ele levanta pessoas para nos abençoar, Ele levanta outros. Se aquele não tá, filho, Deus levanta outra pessoa para nos abençoar, outra pessoa para nos honrar. Tá bem? Então, tenha um ótimo e abençoado sábado e até amanhã.